Oi, oi, oi! Estamos ao vivo! Gente, que maravilha! Olha só, resolvi entrar aqui ao vivo para a gente falar sobre como dominar esse jogo emocional de empreender. Então, se você está assistindo essa live, depois, né, a gravação, pega papel e caneta e vai anotando aí, que hoje eu vou falar sobre alguns mitos em relação ao que é esse domínio desse jogo emocional e vou trazer aqui também orientações de como você lida com as suas emoções no dia a dia do negócio. Agora, o mais importante, por que é tão importante a gente, enquanto empreendedor, dominar o nosso jogo emocional? E o que é isso, né? Porque às vezes a gente tá achando que dominar um jogo emocional é uma coisa e na verdade é outra bem diferente. Então, primeiro, por que é importante? Porque a maioria das pessoas, quando não domina esse jogo emocional, desiste no primeiro desafio ou desanima, mas desanima, gente, num ponto, sabe? Desanima, não é aquele desânimo assim que enfim, eu acabo dando um jeito de lidar, não. Desanima num ponto que perde a energia, desanima num ponto que perde a força, que perde a consistência, que é tão importante pra gente que tem um negócio, né? Outras pessoas ficam repetindo sempre o mesmo padrão de comportamento que não dá resultado, o mesmo problema, o mesmo tipo de pensamento, de novo, de novo, de novo. Então esse é outro problema de não saber dominar o seu jogo emocional, de não entender como que isso funciona, tá? Muitas pessoas tentam fugir das próprias emoções e aí vai jogando, né, aquela sujeira para debaixo do tapete. E outras pessoas são dominadas pelo medo, são dominadas pela ansiedade, pelo desespero. E aí, quando elas sentem isso, ansiedade, desespero, elas pulam as etapas do plano. Então, quando tem um plano, tá? Tô partindo do pressuposto que você tem plano, tem gente que nem plano tem, fica tão ansiosa, tão desesperada, que nem um plano consegue criar, né? E quem tem um plano, muitas vezes, não cumpre esse plano porque atropela os passos. Eu fiz muito isso, eu era a atropeladora dos passos, porque eu tinha pressa, eu queria fazer coisa rápida, eu tinha uma ansiedade, um desespero para crescer. Isso me atrapalhava, por quê? Porque no final, aquele plano, ele podia dar um resultado X e ele dava um resultado Y, muito menor do que podia, porque eu pulava etapas importantes, né? Então, esse domínio emocional para quem empreende é essencial para a gente não repetir comportamentos que não nos levam ao sucesso que a gente busca. Faz sentido? Mas então, a gente é capaz de dominar as nossas emoções, de gerar emoções que vão nos ajudar no nosso negócio? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa lidar com as nossas emoções, tá? Inteligência emocional não é sobre ficar zen, né? Agora eu vou ficar zen no meu negócio, eu vou ser aquela pessoa zen, nada me atrapalha, não sente raiva, não fica triste, não se frustra. Gente, isso não existe, tá? E também, inteligência emocional, dominar o seu jogo emocional não é sobre aplicar técnicas para mudar a emoção assim. Eu fiquei desanimada, agora como que eu mudo? Eu vou ligar uma música. Ok, essa pode ser uma técnica, mas inteligência emocional não é sobre isso. Não é sobre aplicar uma técnica para você mudar o seu estado emocional, tá? É muito mais profundo do que isso. As técnicas, elas podem fazer parte do teu dia a dia, do teu processo, mas se você só ficar aplicando técnica, isso aí fica insustentável, tá? E aí você vai continuar reproduzindo padrões muito mais profundos que atrapalham o teu negócio. E que padrões são esses? Inclusive, são padrões que eu falei lá nos stories hoje, acabei de postar sobre isso, que são os padrões de sabotagem, né? Então, eu vou continuar dando desconto quando na verdade eu não quero, eu vou continuar sendo crítica, super crítica comigo mesmo, vou continuar sendo perseguidora de mim mesmo, e aí meu negócio não cresce. Faz sentido? Então, para isso, eu preciso ter esse domínio das minhas emoções ao invés de ser refém das minhas emoções. E a maioria é refém das emoções. O que é ser refém das emoções? Não é você não sentir. Eu não senti medo, não senti rejeição, não senti frustração. Não é sobre não sentir, tá? Ser refém das nossas emoções é ser o tempo todo levado por elas e não aprender a ler a mensagem das emoções. As nossas emoções são mensageiras. E quando você, como empreendedor, entende isso, você consegue entender a mensagem dessa emoção e usar isso a favor do teu negócio. E não o contrário, não ser refém dela. Ou seja, já fiquei frustrada, aí também já fiquei desesperada, aí acabou meu dia, acabou a minha semana, acabou meu mês. Ou não é assim? Tá?
Então, uma coisa que eu fazia muito é que eu papagaiava quando eu ficava frustrada, chateada, insegura. Eu sentia aquela emoção, aquele desconforto, e aí eu ficava lá fazendo afirmações no desespero. E não é que afirmações não funcionam. De novo, as técnicas elas podem ser muito úteis dentro de um contexto certo. O problema é que muitas vezes a gente não utiliza elas no contexto certo. Então você ficar papagaiando que, eu confio em mim, vai dar certo, isso, aquilo. Eu ficar falando, afirmando assim, sem eu entender a mensagem da minha emoção, não adianta, gente. Sabe o que acontece? Traz mais ansiedade, traz mais desespero. Já passaram por isso? De ficar dizendo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, não, agora eu vou conseguir, eu confio em mim, eu confio em mim. E aí, à medida que você vai falando aquilo, você vai ficando mais desesperada, mais ansiosa, ao invés de mais confiante. Quem já passou por isso? Eu já fiz muito isso. E eu chamo isso de papagaiar. Então, de novo, não é que a afirmação não funciona, mas no contexto errado, ela não vai funcionar, ela vai te atrapalhar. Faz sentido? Então, o problema é que a gente quer uma técnica para se livrar da emoção. É isso que... E eu entendo isso. Eu também muitas vezes quero me livrar de coisas que estão me incomodando. Nós buscamos isso. E aí a gente tem que conscientemente parar para dizer, não adianta eu me livrar da emoção. Pelo contrário, eu preciso aprender com isso que eu tô sentindo. Isso tem uma mensagem. Essa mensagem é o que vai me levar para o próximo nível. Porque essa emoção tá me dizendo, tem alguma coisa aqui que está errada. Ou tem alguma dor aqui que tá te atrapalhando. E se você não cuidar disso, isso aqui vai ser a parede que vai te impedir de avançar para o próximo nível. Entende? Então não é técnica para se livrar da emoção. Não é ficar uma pessoa zen. Não é não sentir raiva. Não é sobre não sentir frustração. Nada disso. Dominar o nosso jogo emocional é sobre aprender a sentir as nossas emoções. Identificar as nossas emoções, ler a mensagem das nossas emoções e aí sim fazer algo com isso, tá? E aí, mas onde é que vem tudo isso, né? Como eu aprendo a ler as minhas emoções? Então vamos lá, primeiro a gente tem que entender que existem duas coisas que são essenciais, tá? Primeiro, nós temos várias partes dentro da gente. E outro cuidado que a gente tem que ter, muito importante, antes de eu falar sobre essas duas partes, é que a gente está muito acostumado a generalizar as coisas. O que é generalizar as coisas? A raiva é por causa disso. Quando eu sinto frustração, é aquilo. Então, a gente começa a generalizar. Se eu sinto raiva e alguém que está aqui também sente, a causa é a mesma, sabe? Cada pessoa, a gente tem uma história. Então, quando a gente fala sobre entender a mensagem das nossas emoções, a gente precisa considerar a tua história, o teu contexto, o contexto do teu negócio. Então, cuidado com as generalizações, tá? E aí, a partir desse olhar mais individual, a gente precisa considerar duas coisas. Primeira, nós temos várias partes dentro da gente. Pois é, né? E isso é natural, todo mundo tem várias partes e essas partes se conflitam. E de onde é que vem essas partes? Essas partes vêm da nossa história, a gente vai crescendo e a gente ouviu, por exemplo, alguma coisa sobre dinheiro da mamãe, aí a gente ouviu alguma coisa sobre dinheiro na escola, aí a gente cresceu olhando televisão e vendo coisas sobre dinheiro na televisão, e aí a gente foi crescendo também, aprendeu outras coisas sobre dinheiro. Aí existem aqui 4 significados, muitas vezes totalmente diferentes sobre dinheiro. Entende? Um é a voz lá da minha mãe, que já internalizou dentro de mim. Outra é a voz lá da escola. Outra é a voz lá do que eu aprendi na televisão. Outra é o que eu aprendi já quando grande. E aí essas partes, muitas vezes, quando eu tô na temática dinheiro no meu negócio, essas partes podem se conflitar. Eu posso dizer, nossa, não, dinheiro é bom, sabe? Ele vem de uma forma honesta do meu trabalho. Mas outra parte pode dizer, não, mas se você tiver muito dinheiro, nossa, olha a coitada das outras pessoas que não têm. Ou se você tiver muito dinheiro, entende? E aí essas partes, elas entram em conflito. Esse conflito me gera uma emoção, né? O que é emoção? Emoção são sensações, né? Sentimento é quando a gente nomeia uma emoção. Emoção são as sensações corporais. Então, eu sinto o meu peito, eu sinto uma coisa no meu peito, meu coração acelera.
e isso eu tô sentindo ali a emoção. Aí quando eu nomeio isso, que pode ser medo, angústia, eu tô falando de um sentimento, tá? Só pra esclarecer isso. Mas o mais importante aqui é eu começar a perceber que esse conflito tá gerando alguma coisa dentro de mim, certo? E esse conflito, ele vem dessas minhas partes internas, que eu preciso começar a identificar, ao invés de fugir. O que acontece com a maioria das pessoas? Sentiu uma angústia e aí daqui a pouco a pessoa foge daquilo, fazendo afirmação papagaio, né? Como eu falei, eu não sou contra afirmações, eu sou contra quando a gente faz no contexto errado. Então, fazendo afirmação papagaio, fingindo que aquilo não existe, sabe? Dizendo, eu não posso pensar nisso. Então, tudo isso é fuga. E aí, se a gente quer desenvolver a nossa inteligência emocional, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que internalizar, interiorizar, integrar, tá? Então, nós temos várias partes dentro da gente. E nós temos várias interpretações, que vêm também da nossa infância. Não só da infância, né, gente? Da vida. A gente vai conhecendo interpretações diferentes sobre uma mesma situação. Só que o que acontece? Quando a gente é criança, muitas vezes como a gente não tem discernimento, a gente olha coisas que acontecem, enfim, na nossa família, como eu falei, na escola, nos contextos onde nós estamos inseridos, e nós vamos tirando uma conclusão daquilo. Só que nós somos crianças, não temos discernimento. E aí o que acontece? Se o meu pai faliu a empresa e a gente passou por muito aperto financeiro. Hoje eu morro de medo de falir uma empresa. Eu morro de medo de meu negócio não dar certo. Aí eu vivo em função daquele medo, por causa daquela experiência do meu pai. E tu vê que eu tô pegando só um recorte dessa experiência. Eu, como criança, olhando aquilo, isso não aconteceu com meu pai, tá? É só um exemplo, tá, gente? São exemplos comuns que acontecem nos atendimentos. Então, quando eu percebo aquilo, eu crio um significado de quando meu pai faliu a empresa. Eu conecto isso com passar fome, eu conecto isso com o medo que eu senti. E aí, hoje, eu vivo em função desse medo. E muitas vezes esse medo é o que me impede de arriscar mais, de crescer, de me permitir focar em novos projetos, entende? Só que esse medo tá totalmente descontextualizado. Eu não sei em que contexto meu pai faliu, eu não sei se ele administrava bem, eu não entendo nada, era uma criança. Mas o medo ficou ali, a questão é aquele medo que eu preciso trabalhar, porque é o medo que hoje me impede de avançar. Então eu preciso olhar para aquilo a partir de uma nova perspectiva. Mas se eu ignoro o medo, se eu finjo que não existe, se eu começo a fazer a afirmação de que eu não tenho medo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, papagaiando, eu crio mais conflito interno. Então o que eu tô dizendo para você? Pare de ignorar as suas emoções. Pare de ignorar os conflitos internos. Aprenda a lidar, sustentar isso. Você tem força para sustentar isso. Você é adulta hoje, você tem recursos para olhar para isso. E basicamente, quando eu converso, né, nas minhas mentorias, o que eu faço? Eu conduzo esse olhar para que a gente possa ressignificar, reintegrar, reeducar a mente. E não é só a mente de pensamentos que a gente reeduca, é sistema nervoso, gente. Então o que a gente tem que entender? A gente tem que parar de separar pensamento de emoção. Nós somos um só. Então, lá na infância, esse medo que você sentiu quando seu pai faliu, eu dei o exemplo de falir, mas pode ser vários outros. Esse medo, ele cria no teu sistema nervoso um processo adaptativo. Então, você se adapta. Quando você entra em contato com a temática, empresa, falir, dinheiro, fome, essas coisas, aquilo você acessa uma emoção. O corpo, meu coração bate mais forte. Então, isso é uma adaptação do nosso sistema nervoso. O que a gente precisa? Reeducar a mente. Quando eu falo mente, eu não tô falando só de pensamento, de falar assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não! Eu tô falando de você conseguir reeducar aqui o teu pensamento e a tua emoção para que eles estejam alinhados. E aí sim você conseguir não mais sentir esse medo. Você conseguir olhar para esse medo, aprender com isso e ressignificar, trazer uma confiança em relação a isso. Ter um novo olhar, uma nova imagem interna. Faz sentido? Minha mãe dizia que eu sempre fazia tudo errado. Aí hoje, toda vez que eu vou fazer um negócio novo, eu fico, eu vou errar. E pode ser que eu nem tenha esse pensamento de eu vou errar. Pode ser que eu só entre em contato com a sensação que eu tinha quando ela dizia que eu fazia tudo errado. E de novo, não tô falando da minha mãe, tô pegando exemplos comuns, tá?
E aí eu tenho aquela sensação, tinha uma sensação também de, sei lá, um aperto no peito. Então hoje eu tenho essa sensação. O que eu preciso fazer? Eu preciso parar e olhar para isso, parar de ignorar, olhar para isso, entende? Então esse é o nosso primeiro passo aqui quando a gente fala de dominar o jogo emocional. E quer saber, é o passo mais desafiador, porque é o que todo mundo evita. Porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. A gente não aprendeu a sentir as nossas emoções. Né? A gente supervaloriza aqui o intelecto e a gente esquece que isso tudo está conectado. Tá? Faz sentido? Então, gente, lembra que quando a gente é criança, a gente não tem controle, né? E a gente não tem discernimento das coisas. E a gente acaba criando interpretações, criando adaptações no nosso sistema nervoso que hoje a gente revive sem perceber. E para a gente poder mudar isso, a gente precisa ir para o primeiro passo, que é sentir, tá? E aí, como eu falei lá, o cérebro vai trabalhar por associação. Então, vai associar, meu pai faliu a empresa com a minha empresa, com o que eu faço, e vai criando um monte de associações. E aí, de repente, alguém falava que eu fazia tudo errado, e aí isso aqui junta, ó, e dá uma caca, né? Mas também a gente tem boas associações, tá? E essas associações são as nossas forças, que inclusive eu vou fazer uma outra live essa semana para falar sobre como que a gente gera emoções para impulsionar o nosso negócio. Hoje, a gente vai para a primeira etapa. Então, vamos lá. Existem algumas etapas que a gente precisa passar para dominar o nosso jogo emocional. Primeira etapa, aprender a sentir e identificar as nossas emoções, que é o que eu tô trabalhando desde que a gente começou essa live. Parar de ignorar. Aprender a sentir. Isso tá aí dentro mesmo, tá? E quando eu sinto isso, eu posso dar as boas-vindas para essa sensação. Por quê? Porque a emoção é uma mensageira. Ela veio aqui me mostrar uma coisa. Ela veio aqui me trazer um aprendizado, me mostrar algo que vai abrir a porta dessa parede que está impedindo o meu sucesso. Então hoje, muitas vezes, você não está conseguindo avançar no teu negócio. Por quê? Porque, sei lá, tem medo do sucesso, ou porque tem medo de fracassar, já que alguém faliu em alguma vez, porque você acha que faz tudo errado, porque você se critica demais, porque você tem medo de desagradar o outro. Isso é uma parede. E a emoção, essa coisa que te fala, olha, quando você pensa em aumentar o preço, que vem essa coisa ruim, você sente esse desconforto, entrar em contato com esse desconforto, ressignificar ele é o que vai fazer você abrir a porta desta parede para ir para o próximo nível do negócio. Faz sentido? Então a gente tem 3 passos aí, né? Primeiro, aprender a identificar, sentir as nossas emoções. Segundo, que eu vou falar mais sobre isso, aprender a ler a mensagem delas, como que eu entendo a mensagem da minha emoção. Terceiro, aprender a gerar emoções que impulsionem meu negócio, tá? E muitas vezes a gente tá criando historinhas aí, né? Em relação a todas essas emoções que a gente sente. Então, eu sinto isso porque eu não sou bom o suficiente, porque fulana falava disso pra mim. Então, comece a identificar, para que você possa entender melhor a mensagem das tuas emoções, que histórias que você tem criado em cima delas. Quais são as histórias que você cria em cima das tuas emoções? Você cria a história de que você não é bom o suficiente, de que se você não fizer muito bem, isso e aquilo, se você não trabalhar 24 horas por dia, as coisas não dão certo, se você parar para descansar, tudo vai desabar. Quais são as histórias que você cria em cima daquilo que você sente? Porque essas histórias estão sustentando esse desconforto. Essas histórias estão sustentando a permanência de você nesse ciclo. E essa história, se você parar, escrever ela, entender o que tem ali, ela pode te dar exatamente a dica que você precisa para você entender a função dessa emoção e conseguir de verdade abrir a porta. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos a um exemplo. Eu não tô conseguindo porque eu acredito que se eu aumentar meu preço, as pessoas não vão querer comprar o meu serviço, porque as coisas estão muito difíceis nesse momento. Então eu começo a criar uma história que justifica a minha sensação que eu não quero lidar, tá? E aí eu começo a olhar para dentro de mim e dizer, tá, mas o que é aumentar o preço para mim? Eu tô feliz com o preço que eu tô cobrando?
Não, eu não tô feliz. Se eu aumentar o preço, o que mais vai acontecer além dessa historinha que eu tô me contando? Será que eu tenho medo de ouvir não? O que vai acontecer se eu ouvir não? Eu vou me sentir rejeitada. Eu vou me sentir... Sabe, o que vai acontecer? Não, Carol, mas na verdade eu nem consigo falar o preço mais alto. Então você na verdade nem consegue falar? Por que será que você nem consegue falar? Qual a sensação que você tem? Você acredita que você realmente merece? Você consegue ver hoje o valor do teu trabalho? Você consegue me dizer por que que vale você cobrar esse preço mais alto que você na verdade deseja cobrar, mas não tá conseguindo? Não, Carol, não consigo. Opa! Então será que o problema é realmente aquela historinha que você estava se contando de que as coisas estão difíceis ou o problema tá que você não tá seguro o suficiente no que você faz? Você tá entendendo que quando a gente vai desmembrando isso, a gente vai encontrando o quê? A raiz, que é o que eu falo pra vocês, né? Eu preciso entender qual é a raiz disso. E a raiz não é essa historinha que eu me conto. A raiz é que o buraco tá mais embaixo. E para isso eu preciso me fazer perguntas, eu preciso entrar em contato com isso. Se eu não entrar em contato com isso, eu fico criando historinhas que simplesmente me sustentam dentro desse ciclo que impede meu sucesso, dentro desse ciclo que me impede de avançar. Então, se eu quero cobrar mais, eu preciso entender o que acontece quando eu penso em cobrar mais. Eu consigo falar esse valor ou eu não consigo nem mesmo falar? Porque daí, se eu não consigo nem mesmo falar, provavelmente isso está em mim. Faz sentido? Tá fazendo sentido, gente? Outra coisa, muitas vezes a gente não consegue entrar em contato com as nossas emoções porque o nosso diálogo interno, ele é um diálogo de julgamento. Ele é um diálogo duro. Então, Carol, eu tô me sentindo, eu não consigo cobrar, nossa, mas eu sou burra mesmo, mas eu sou uma burra porque eu não me valorizo, porque eu sempre faço isso comigo. Olha o diálogo que você tem com você mesma. Não tem como você desenvolver inteligência emocional, não tem como ressignificar aquilo que é limitado, aquilo que está limitado em você, se você não tiver um diálogo interno mais acolhedor, mais amoroso, mais gentil com você. Então, sabe qual que é o outro problema? Muitas vezes vocês estão querendo, eu quero mudar o meu estado emocional, eu quero me sentir mais segura, eu quero me livrar desse sabotador. Ótimo! Eu quero te ajudar a fazer isso. Agora, sabe qual é o primeiro passo? É que você precisa ser mais gentil com você mesmo, alinhar o teu diálogo interno. Porque enquanto você quiser fazer isso, sendo a pessoa que mais se julga, olhando para tua emoção, pro teu sentimento, pra crença que tá te limitando e falando, nossa, eu não acredito que eu tô sentindo isso de novo, nossa, eu não acredito que não sei o que, se julgando, não tem como, gente, a gente ressignificar nada. Então, quando eu percebo que, puxa, de novo eu tô no mesmo padrão onde eu não consigo cobrar, poxa, de novo eu tô no padrão de insegurança, poxa, de novo eu não tô me sentindo merecedora, poxa, de novo eu tô me criticando, eu vou precisar olhar para mim mesma e conversar comigo mesma de uma forma mais amorosa, de uma forma mais acolhedora. Carol, você tá de novo nesse padrão. O que será que isso tá querendo te falar? Vamos olhar com mais carinho dessa vez para isso? Porque isso não tá te fazendo bem. Isso não tá te ajudando a crescer. E eu sei que é difícil para ti sentir isso. Eu sei que dói não só sentir isso, como perceber que você continua fazendo isso e que isso não tá te trazendo bons resultados de novo. Eu sei que é difícil. Você falaria assim como amiga? Provavelmente sim, né? Então, quem sabe não é a hora de falar com você, com mais gentileza, com mais acolhimento, com mais amorosidade. Tá fazendo sentido? E quando eu me acolho, eu posso ir para o próximo passo, que é tomar uma decisão em relação a isso. E olhar para isso e dizer, ok, então vamos começar a escrever qual que é a história que eu me conto em relação a cobrar. Ou qual que é a história que eu me conto em relação a eu tenho que trabalhar 24 horas por dia, senão nada dá certo. Ou a história que eu me conto em relação a culpa que eu sinto por estar crescendo enquanto as outras pessoas muitas vezes estão com muitas dificuldades de conseguir coisas básicas na vida delas. Então, depois que eu me acolho,
depois que eu tenho uma conversa, um diálogo interno, uma conversa comigo que é mais amorosa, mais acolhedora, eu parto para o próximo passo, que é começar a entender a mensagem daquela emoção. E eu começo a entender a mensagem da emoção a partir da minha própria justificativa, tá tudo bem. Bota essa justificativa para fora, porque a justificativa existe para todos nós. Tá? Então bota essa justificativa para fora, essa historinha que você se conta para fora e depois começa a se questionar. O que mais? O que eu sinto? Em que momento eu sinto essa angústia? Em que momento eu sinto que o meu peito aperta? Em que momento eu sinto essa culpa? Em que momento eu procrastino? Eu tô procrastinando as coisas mais importantes. O que acontece quando eu penso nessas coisas mais importantes? O que acontece quando eu penso em oferecer meu trabalho? O que acontece quando eu penso em crescer? Quando eu vejo que eu tô crescendo, que eu tô tendo uma liberdade de tempo? Se hoje eu trabalho e tô sobrecarregada, com a minha agenda cheia de clientes e quero investir num novo projeto, quero começar um negócio online. E aí, quando eu penso nisso, o que eu sinto? Entra em contato com isso ao invés de ignorar. Para e se dedica para isso, porque, de novo, é isso que vai abrir a porta dessa parede que tá te impedindo de avançar. Faz sentido? Outro pilar importantíssimo para que você possa entender a mensagem das tuas emoções. Sair da generalização. Então eu percebi uma angústia. Eu dei um nome a essa angústia, na verdade eu percebi que é um medo, tá? Mas é medo de quê? Porque nós costumamos generalizar as coisas. Então a gente diz, eu tenho medo de crescer. Eu tenho medo do sucesso. Mas do que especificamente? O que na tua cabeça, qual a imagem que você tem, os significados internos que você tem quando você pensa em sucesso? Tenho medo do sucesso, mas que sucesso? O que seria sucesso então pra mim? O que vai acontecer quando eu tiver sucesso? Gente, você tem que explorar isso. Eu tenho medo do sucesso, tá? Então o que é sucesso pra mim? Qual é a imagem que eu tenho disso? Eu tenho medo de, sei lá, eu vou ter mais tempo livre se eu tiver sucesso. Eu também vou ter mais dinheiro, eu vou atender menos pessoas. Tá, quando eu penso nessas três coisas, qual delas me traz essa sensação no peito? Nossa, quando eu penso em tempo livre, nossa, me dá uma culpa. Estamos encontrando a raiz. Vocês estão entendendo que não é um medo do sucesso? É o que esse sucesso significa pra mim. E dentro desse significado que ele tem pra mim, que muitas vezes está super inconsciente, onde ele entra em conflito com aquilo que eu aprendi. Faz sentido? Porque se eu tenho medo do sucesso, e quando eu penso em sucesso pra mim, eu penso em eu ter mais liberdade de tempo, em eu ter mais momentos de lazer que hoje eu não tenho, e eu ter mais prazeres que hoje eu não tenho tanto prazer, porque eu tô sempre fazendo alguma coisa, eu não consigo descansar. Quando eu entro em contato com isso, eu percebo que isso entra em conflito com o que eu aprendi, porque eu aprendi que eu tinha que estar produzindo o tempo todo. Se não produz, é preguiçosa. Vocês estão entendendo? Que daí a gente vai encontrando a raiz? Isso é lindo, gente. Porque, de novo, é isso que abre a porta dessa parede. Tá? Aí sim, opa! Quais que são as partes internas? Eu falei lá no início dessa live sobre os princípios, né? Às vezes eu sei que vocês querem ir direto às técnicas, mas a gente tem que entender o princípio. O que eu falei? Nós temos várias partes internas. Então, a minha parte que aprendeu o que é liberdade, de repente ainda na minha vida adulta, tá entrando em contato com o que eu aprendi lá na infância, que eu tinha que produzir o tempo inteiro, senão eu era preguiçosa, senão isso, senão aquilo. E aí hoje eu me travo, eu não me permito dar o próximo passo, porque eu não quero ser preguiçosa. Eu não quero ser preguiçosa, coisa feia ser preguiçosa, tá? Então assim, eu tô pegando um exemplo aqui que choca. E aí é aqui que você vai trabalhar. É em ressignificar essas crenças, ressignificar o que era preguiçosa, criar uma nova imagem interna de tudo isso, para que você não se sabote. Fez sentido isso que eu falei? Sim? Me contem. Fez sentido até aqui? Então, gente, eu acho que a gente vai parar por aqui, porque, olha, eu acho que já tem bastante coisa para vocês refletirem e fazerem de tarefa de casa, né? Então, falamos aqui sobre você aprender a sentir as tuas emoções, realmente reservar um tempo para isso, para sentir, para explorar e entender qual é a raiz dela, começar a entender a mensagem. Então, olha só, a mensagem daquela angústia que eu estava sentindo,
que eu defini primeiro como um medo do sucesso. Eu fui percebendo que, na verdade, é a minha relação que eu tenho com lazer e prazer e etc., que vem daquilo que eu aprendi lá na infância, tá? Nem tudo é o que a gente aprendeu na infância, tá, gente? Mas aqui é um exemplo, é muito comum isso. Então, esse é o exercício que eu convido vocês a fazerem durante a semana. Vamos parar de papagaiar, tá? E lembrando de novo, eu amo afirmações no contexto certo, do jeito certo, tá? Então vamos parar de fugir das nossas emoções, né? Vamos começar a entrar em contato com elas, porque elas são a porta que vão te levar para o próximo passo. Eu vou fazer um próximo encontro, tá? Onde a gente vai para a próxima etapa. Então lembra que a gente está falando aqui de 3 etapas. Vamos lá, deixa eu até pegar elas aqui. Primeira etapa, sentir e entender que emoção é essa, tá? Segundo, aprender a ouvir a mensagem da emoção. Isso tudo vocês aprenderam hoje, esses 2 passos, né? E aí, qual que é o terceiro passo? Claro que eu preciso ressignificar a raiz disso, né? E eu preciso aprender a gerar emoções que impulsionem meu negócio, que é uma parte muito legal, que é a gente usar as nossas forças como impulsionadoras. E aí eu vou fazer uma próxima live essa semana. Não sei ainda, gente, que dia nem que horas. Quem sabe eu consigo fazer amanhã, tá? Eu vou avisar nos stories e eu vou avisando vocês quando eu for entrar ao vivo, tá? Mas a minha sugestão agora é que você aplique isso que você aprendeu. É que você comece no seu dia a dia a se perceber, porque você tá num piloto automático de ignorar. É natural, tá? Quantas vezes eu, mesmo tendo consciência, também ignoro. Por quê? Porque é desafiador, gente. E aí a gente tem que parar. E lembrar que essa é a porta. Entrar em contato é a porta. Então, opa, se eu quero ir pro próximo passo, deixa eu pagar o preço disso, que é eu ouvir a mensagem das minhas emoções. Elas são aliadas. Então, deixa eu aqui sentar e tomar um chá com as minhas aliadas. E não o contrário, ao invés de mandá-las embora, querer me livrar. Certo? Então, eu espero que eu tenha contribuído com você hoje, para que você possa abrir realmente a porta aí para o que você quer, para o seu próximo passo no negócio. Certo? Vou deixar uma caixinha de perguntas lá nos stories. Então, quem sabe aí você percebeu, teve algum insight, quer me contar, quer que eu te ajude a explorar um pouco mais isso, vou deixar uma caixinha de perguntas lá e a gente se vê essa semana pra gente falar um pouco mais sobre como gerar emoções que impulsionam teu negócio, que faz parte de dominar esse jogo emocional, tá bom? Gente, aí a parte da ressignificação é uma coisa que exige um pouco mais, mas você já encontrando a raiz vai te ajudar a olhar para uma nova perspectiva, tá? Meus amores, grande beijo, uma boa semana para vocês e nos vemos ainda essa semana numa próxima live.